Uma vez pegaram 6 homens cegos e levaram eles para examinar um elefante, que eles desconheciam como era um bicho. Então eles foram, obviamente, tateando o elefante para tomar uma ideia do que fosse. Aí um tocou as orelhas do elefante e chegou à brilhante conclusão. Bom, o elefante é como um grande leque. Mexendo com as orelhas de abano gigantesca, é um grande leque. O segundo apalpou as pernas do elefante. Não, nada disso. É feito uma árvore. E ambos estavam enganados. E o terceiro apalpou o rabo do elefante. Não, é igual uma corda. O outro apalpou os dentes do elefante. Nada disso. O elefante é igual uma lança. Aqueles dentes com os pontudos. E o quinto, que tateou a lateral do elefante, disse, não, nada disso. O elefante é igual um muro alto e muito grande. E aí eles começaram a discutir, porque cada um tinha uma opinião diferente sobre como é um elefante. Mas, Odilon, isso não era um fato, eram apenas suposições que cada um fazia. Nenhum deles se aproximou da verdadeira imagem do elefante. Todos eles, certamente, tinham suas percepções. No entanto, nenhuma dessas percepções correspondia à realidade. E o mesmo acontece com nossas opiniões. Nós temos uma percepção de alguma coisa pela sua parte, mas não do todo. E afirmamos que aquela parte seria o todo. Hoje o assunto é profundo, hein? Hoje é para se pensar mesmo. Hoje é para você criar sua opinião. Ligue aí pelo 21 99532 7705 ou no chat. Vai lá no nosso site, o www.tvondasplay.com.br, e lá no chat você também pode participar. Agora, é complicado, né, Eliane? Porque como a gente tem que se posicionar às vezes, né, dando a nossa opinião contrária, de repente, quando se trata principalmente você, assim, de um ambiente de trabalho que você trabalha ou trabalhou, como que é que você se posicionava na hora de dar a sua opinião, Eliane? Principalmente mantendo a calma, que é muito importante. Segundo, sorrindo. Terceiro, falando da maneira correta, com paciência, com boa vontade, explicando bem. E, principalmente, antes de começar a falar, ouvir a opinião do outro. Fica mais fácil quando a gente ouve a opinião do outro. Hoje, o senhor pegou pesado nesse tema aí, porque esse tema, ele divaga, né, doutor? Ele tem... Não, isso é a tua opinião. Tá vendo? Peguei pesado. Acabei de falar. Ele divaga, mesmo que de uma forma profissional, é possível a gente driblar aí a situação e conseguir defender o seu ponto de maneira de vista. Você tem como criar habilidades, como dar uma opinião? Isso que a Eliane falou está mais do que certo. Agora, entender por que você não tem que convencer ninguém da tua opinião, porque pessoas diferentes vão ter opiniões diferentes. E quem é que vai dizer que a tua opinião ou a minha é a certa? Não é muita prepotência, não é muito ego achar que eu tenho a opinião certa e os outros que diferem de mim estão errados? É verdade. E ainda tem aqueles arrogantes de dizer, eu vou dizer uma coisa que você precisa ouvir. Aí manda aquela brilhante opinião dele. Ora, opinião você tem que respeitar, não precisa concordar. Claro que ninguém não é obrigatório concordar, nem necessário. Mas respeitar que o outro pensa de forma diferente. Uma atitude arrogante é aquela que quer impor como se fosse uma verdade universal. Uma atitude equilibrada é dizer assim, na minha opinião, na minha percepção, segundo o meu conceito, a meu juízo, tal e tal coisa. Você está colocando as coisas em termos pessoais e não universais, que não serve para todo mundo. Como eu vejo essa situação dessa maneira, X. Certo. O outro vai aceitar a divergência. Mas por que as pessoas brigam? Opiniões diferentes sobre o mesmo tema. Aqui já tem um Pedro aqui falando o seguinte, Dr. Luiz Armides, ser firme sobre o que eu acredito, defender o que eu espero em determinados contextos, é fundamental para dar a minha opinião? Pedro, a tua opinião é uma conclusão pessoal que você chegou. Você não precisa defender, você não precisa provar. Você fica com a tua opinião. Você não precisa, muito menos, impor tua opinião ao outro. Porque o outro tem outra bagagem de vida, outras experiências, outro ponto de vista. A tua opinião serve para você, mas não serve para ele. Você tem que aceitar a tua opinião, respeitar-se
e respeitá-la, mas respeitar também que os outros tenham as próprias opiniões. A Simone fala, exercitar a sua argumentação, doutor, é importante. A forma como você opina algo ou diz muito, não só sobre si mesmo, mas também sobre como se posicionamos diante do mundo. Sim, Simone, você tem razão. Se você observar bem, Dilon, vamos dizer que as brigas, 90%, 10% das brigas são diferenças de opinião e 90% como você se expressa. O tom que você se expressa gera conflito. Se você se expressar de um jeito suave, como a Eliane falou, ouvindo a opinião do outro primeiro, sorrindo, sem agressividade, você consegue levar bem. Quebra. Agora, se você for dando uma voadora no outro, não vai funcionar. Isso é verdade. Existe várias maneiras de se falar a mesma coisa, né, doutor Luiz Arbinder? Sim, e por que não a mais gentil? Por que não a mais suave, né? Hoje eu fui sair do condomínio lá onde eu moro, e o cara tranquilo, parou o caminhão bem atravessado na entrada do condomínio, cheio de entulho, tava lá lavando a mão no tanquezinho de água, atrás, e eu precisando sair rápido, tava atrasado, não dava para sair para lado nenhum, aí é outro vizinho atrás já tocando a mão no buzina, buzinando, e o cara lavando a mão, acho que pensando na morte da bezerra, e tal, tranquilo. Aí deu uma olhada, aí o ajudante desceu do caminhão, falou, peraí, já vai sair já. Foi lá, pegou uma cesta básica que estava com o outro lá, colocou dentro do caminhão, e eu, na porta, aí o porteiro foi lá. Amigo, você está na porta aí do condomínio, tem que tirar o caminhão. O cara falou, levantou o dedo assim, já estamos saindo. E eu ali, já atrasado e tal. Aí não teve jeito, né? Eu levantei, abri a porta do carro, olhei para dentro do carro e falei, amigo, olha só, se eu estiver te atrapalhando, você me avisa que eu saio daqui, tá? Você me avisa aí que eu saio daqui. Aí acho que ele entendeu. Foi lá e deu a volta no caminhão, entrou no caminhão, ligou o caminhão e foi saindo a 1 por hora, assim, bem tranquilo. Então, quer dizer, o de trás deu a opinião dele, meteu a mão na buzina, o porteiro foi lá e falou, amigo, tá atrapalhando aí. Eu fui e peitei de uma outra forma, eu falei para ele que ele estava me atrapalhando. Quer dizer, uma opinião mal dada pode gerar uma grande confusão também, né, doutor Luiz Arbinder? Vai gerar, porque você quer que o outro enxergue com teus olhos. Bom, ele não vai enxergar. O motorista lá do caminhão não está querendo saber se você está com pressa, se você saiu atrasado, ele está lavando as mãos. Que ideia é essa que ele tem que parar de lavar as mãos para te atender? Na cabeça dele. Sim, né? sim. Então, cada um tem uma perspectiva. Agora, o jeito como você fala pode levar a um conflito ou uma situação harmoniosa. Meu irmão, estou atrasado, dá para quebrar meu galho, tirar o caminhão da frente? Talvez ele tirasse mais rapidamente. Mas buzinar, gritar, não sei o quê. O ódio não cessa com ódio. Segundo o Dalai Lama, o ódio só cessa com amor. Se você vai brigando, o que você vai provocar de reação no outro? Não seria também muito chato se todo mundo fosse muito solícito, pacato e expressasse suas opiniões muito direitinho? Nós não viveríamos numa calma em excesso? Não seria negativa também essa paz? Paz em excesso, eu acho que não existe, Eliane. É igual a mulher meio grávida, também não existe. Não. O que você tem? Eu tenho um cancerzinho à toa. Não. Também não existe, né? A paz não é excessiva. A violência a guerra é excessiva. A tua vida, a nossa vida não seria muito melhor sem hostilidades? Nossa vida como pessoa, como cidadão, como habitantes do mundo, como habitantes da Ucrânia e da Rússia, não seria muito melhor sem a violência? Cada um quer impor seu ponto de vista, seja um país, seja uma pessoa. Para isso existe a diplomacia, que é aparar arestas. Pelo menos tenta bastante. Mas, por exemplo, a opinião é alguma coisa exatamente que depende de cada um de nós, da experiência, da vivência de cada um, da vida. Sim, sim. Mas, se você pudesse dar uma opinião com sabedoria, aí não teria mais o nome de opinião, porque a opinião é exatamente essa mistura do que nós somos. Não, a opinião não é um fato, é uma percepção que você tem sobre alguma situação. De acordo com a experiência de vida que a gente teve.
que cada um tem uma experiência diferente. Ou, colocando em outras palavras, você vê a situação segundo o teu ponto de vista, mas o teu ponto de vista não é um ponto final. É só da onde você está vendo. Mas outra pessoa que está em outra posição vê outra situação. Por exemplo, eu estou vendo vocês dois aqui na tela e eu também estou na tela. Mas vocês estão vendo outras coisas diferentes do que eu estou vendo. Porque o teu ponto de vista é diferente do meu ponto de vista. Meu ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Não é uma verdade universal. E eu acho que nesse caso também a pessoa tem que pensar bem antes de dar uma opinião, né? Porque às vezes o cara ele pode se queimar, né? Tem um amigo meu que ele fala assim: se me perguntar, eu falo. Se não me perguntar, eu não falo. Conselho, como é que ele fala? Palpite, eu sou doce se me perguntar. Palpite e opinião é a mesma coisa, doutor Luiz Arbinho? Eu acho que porque é uma conclusão que cada um de nós chega individualmente, mas não está baseado em fatos. Já a água ferve a 100 graus centígrados ao nível do mar, isso é um fato. Agora, eu acho que se botar a água a 80 graus ela vai ferver, é um achismo, é um palpite, não é um fato. Mas o problema é que nós pensamos que pensamos certos. Nossa opinião é a verdade porque é minha opinião. Menos ego, por favor. A opinião é baseada em fatos verídicos, é isso? Não é baseada. Não é. São conclusões que você chega a respeito de alguma coisa. E nem sempre baseado em fatos. O meu time é melhor do que o teu, meu político é melhor do que o teu. São conclusões que você chegou pelas suas experiências, pelas suas vivências. Mas merece respeito. Mas a do outro, que pensa diferente, também é igualmente respeitável. Saber a hora de parar, doutor Luiz Aibinder. Assim como é importante saber se colocar, dar opinião, também surge a necessidade de entender o momento de parar. Olha, o momento de parar antes de começar, sabe? Para dar opinião. Para que dar opinião? É melhor não dar opinião. Melhor momento é antes de começar. Depois eu percebi, eu estou numa opinião, deixa eu dar uma marcha ré aí. Mas isso é segundo minha visão, né? Não estou dizendo que seja uma verdade. Aqui tem outro complemento aqui. Defender a sua própria opinião, quando feito de forma exagerada, pode ser confundido com teimosia? Não, às vezes é uma convicção que a pessoa tem, não é exatamente uma teimosia. A teimosia, a pessoa já chegou a uma conclusão oposta, mas não quer dar o braço a torcer, aí ela fica naquela posição. Não é defender sua opinião, não é necessário, porque não faz sentido. Eu vou defender que o meu time é melhor do que o teu? É só uma convicção que eu tenho, mas não é um fato. Como é que eu vou provar isso? Aí ele vai achar que o time dele é melhor do que o meu, ou qualquer outra coisa assim. Não tem muito sentido querer afirmar a nossa opinião, porque a nossa opinião não é um fato. Qual foi o jogo? Foi 2-0. Quem jogou melhor já é uma opinião. 2-0 você mensurou, mas quem jogou melhor você não mensura. Você só tem uma opinião sobre o jogo. Eliane, você quantas vezes teve que você se lembra, teve que dar sua opinião que causou uma confusão ou que resolveu uma situação? Várias vezes causou confusão enquanto eu não tinha compreendido ainda que era preciso saber se expressar, saber se pôr, saber se colocar. Então, até então era só confusão. Mas depois que eu aprendi isso, eu entendi, primeiro, que opinião só serve, a gente só deve dar quando solicitado. É a primeira coisa. Se não me pedir uma opinião, eu devo guardar minha opinião para mim mesmo. A partir desse ponto de vista, ficou muito mais fácil, porque eu só dou opinião para quem pede. Quem pede, geralmente, quer ouvir. Doutor Luiz Arbinho, demonstrar que está pensando no melhor para o grupo. Dar minha opinião, através de minha narrativa, prototipação de novos projetos ou da defesa de um ponto de vista. Você exercita o seu pensamento do que é melhor para o ambiente de trabalho como um todo. E aí pode dar uma melhor opinião. Pode ser feito assim, dessa forma? Primeiro, essa palavra que ela falou, propotização, é nova para mim. Eu não sei nem o que é isso. Mas tudo. Agora eu vou dar minha opinião sobre o que é melhor para o grupo. Sim, eu dou minha sugestão. Quando eu trabalho em empresas, eu dou minha sugestão. Olha, eu acho, não digo que você deve fazer.
eu acho tal coisa. Isso daí, para mim, é um dever de lealdade para onde eu trabalho. Eu entendo que é só uma sugestão, que alguém vai acatar ou não, já não é uma decisão minha. Às vezes a decisão é até boa, no entender da pessoa que está ouvindo, mas ela não tem condições de implementar. Mas quando eu digo eu acho tal coisa vai funcionar melhor, é uma opinião pessoal, sem pretender que seja acatada. A pessoa que acatar ou não, não depende de mim. E quando ela acha que ela dá opinião para melhorar o grupo, não é um pouco de onipotência? Eu vou falar isso para melhorar. Eu concordo plenamente. Nós temos, o ego, nosso ego é muito grande mesmo. Quando a gente pensa de alguma maneira, a gente fecha a coisa como se aquilo fosse a melhor coisa que o grupo pudesse fazer. E a gente se fecha para ouvir a opinião dos outros realmente. Mas quando a gente dá a opinião, ouve a opinião e todo o grupo compreende dessa mesma forma e cada um dá a sua opinião, aí sim o serviço desenvolve melhor e o grupo cresce. Assim fica fácil de dar opinião. Você concorda com tudo que o doutor Luiz Arbindi fala? Aí... Mas, olha só, tem que entender o seguinte, eu estou com ele há 12 anos. Aí não vale, pô. Aí sua opinião não é válida. Ô, Gilão, ela já concluiu que ou eu estou certo ou eu estou com a razão. Ou o senhor está certo ou o senhor está certo. Agora, nesse caso, quando não falar que ou o senhor está certo ou está certo, por questões de respeito, por questões, às vezes, do medo de perder um emprego, por questões de evitar uma briga num casal, né? As pessoas acabam concordando com uma opinião que ele discorda totalmente para evitar confusão. Devemos se arriscar? A zona de conforto pode ser muito eficaz e trazer bons resultados. Entretanto, às vezes é importante colocar ao pé da letra, para fora, colocar o pé para fora da linha e mostrar uma opinião contrária. Sim ou não, doutor? Primeiro, você está falando de casais. Pessoas diferentes vão pensar diferente. Cada um é um indivíduo. Os dois juntos formam um par, mas cada um não deixou de ser um indivíduo. Tem opiniões diferentes. Se eu acato a opinião da minha mulher, se eu concordo com ela e por dentro não estou concordando, isso não é nem respeito, isso é submissão ou medo. Eu estou me submetendo por medo de alguma represália por parte dela. No trabalho é a mesma coisa. No trabalho é a mesma coisa. Mas isso vai me envenenando. E lá dentro, quando eu puder, vou à forra. Aí se chama reação, personalidade passivo-agressiva. Eu vou sabotar o trabalho, eu vou sabotar o casamento, vou fazer algumas coisinhas para me vingar, ainda que não muito conscientemente. Então, eu acho que um casal pode concordar e discordar. Se você não tiver respeito pelo outro e o outro não tiver respeito por você, não vai haver amor. Porque o primeiro passo de um relacionamento saudável, eu já disse aqui, é respeito. O segundo passo é admiração. E o terceiro passo, que pode ou não acontecer, é amor. Você não ama quem você não admira. Se você não respeita a pessoa, você não vai admirá-la. Essa submissão e essa exigência de submissão do outro é uma falta de respeito, é uma dominação. Não é amor, não tem nada a ver com amor. E no trabalho você se submete porque você não quer ser mandado embora, tem conveniências. No relacionamento você também não quer ser mandado embora, você não quer ficar sozinho. Mas isso te faz mal. Você está entubando, está bebendo veneno. Está morrendo de sede, está bebendo veneno. E se a gente for colocar em percentual, eu acredito que tem uns 70% de casais vivendo assim, contra 30% que dá a sua própria opinião. Aqui tem a Simone... Pode divergir, não tem problema. Não, problema tem, né? Você sabe que para mulher, olha a cara da Eliane. Contraria ela para o senhor ver se tem problema ou não tem. Não, um doce desse eu não vou contrariar. Mas o que mais inteligente do que eu é o César, que é o marido dela. Então, o César deve ser mesmo, tá com ela ali, ela sorrindo desse jeito, ele deve estar omitindo opiniões, isso sim. Aí você acertou de mão na mosca. Aí, viu só? Agora, tem aqui uma pergunta para o senhor. O que realmente é a moral da história, na sua opinião, sobre as nossas opiniões? Moral da história, vinhetinha pra gente aí. Isso aí é pensamento do dia, né? Matheus não tá aqui hoje não, eu tô sozinho, tá, doutor? Vamos lá, soltou a vinheta errada, vamos embora.
É a opinião dele que a vinheta é essa, tudo bem. Mas vamos lá, Odi. Aí, de novo. Não, fui eu que estou errado, ele está certo. A minha opinião estava errada, a dele estava certa. Hoje é dupla... Gostei da modéstia. Gostei da modéstia. Hoje é dupla... Vinhetas duplas para o pessoal acostumar com os quadros que tem no programa. Odilon, o mundo é tão cheio de opiniões quanto de pessoas. Uma diz isso, outra diz aquilo. Todo mundo tem opinião, mas a opinião não é uma verdade. Portanto, não dê muita importância a uma mera opinião. Não importa de quem seja, mas descubra por si mesmo aquilo que faz sentido para você. Carregar o peso da opinião alheia é um esforço desnecessário. A opinião pode mudar da noite para o dia, mas não se pode mudar a verdade. E o problema, Odilon, não é que as pessoas tenham opiniões, isso é absolutamente normal. O drama é que essas pessoas têm opiniões sem saber do que falam. Um fato é sustentado por dados ou por evidências, enquanto que a opinião é uma expressão pessoal dos nossos sentimentos ou pensamentos, que pode ou não ser baseada em dados. São simplesmente julgamentos pessoais sem nenhuma garantia de validade, tanto os dos outros quanto as nossas opiniões. Dito isso, Odilon, não devemos permitir que as opiniões alheias calem a nossa própria voz interior, porque se nós somos os protagonistas de nossas vidas, não devemos ligar para a opinião dos figurantes. Só tenho a dizer que opinião não se diz. Opinião a gente discute, não entuba, não analisa. A gente precisa simplesmente não discutir a opinião, mas analisar aquilo que está sendo dito para depois, então, concluir. Às vezes você pede uma opinião para a pessoa e você se enriquece, porque você não tinha visto a questão por aquele ângulo. Não é que a opinião seja certa, é um novo aspecto da mesma situação. Você fala, não tinha visto por esse ângulo. Te enriquece. Agora, combater a opinião é igual martelar. Você martela o prego, quanto mais você bate no prego, mais ele afunda. Mais a pessoa se agarra às suas convicções. Agora, quando a pessoa dá opinião e eu concordo, então está errado eu dizer, você está certo. Não, se você acredita que ela está certa, não está errado. Agora, se você falar isso por medo, aí não é bom para você. Tá. Então quer dizer que a gente, ali, né, dentro da Câmara dos Deputados, lá em Brasília, a gente não podia estar levando esse papo que nós estamos levando aqui, né? Porque ali opinião é uma coisa que a gente não pode acreditar em nenhum lado. Porque o senhor disse que a opinião, ela pode mudar da noite para o dia, né? Ali é o que mais acontece. O político dorme com Maria, acorda com João. Bom, é questão de preferência. Mas a opinião... Quantas vezes você já mudou de opinião? Olha, inúmeras. Eu já mudei. Eu também. Várias vezes. Então, por que ficar tão agarrado à nossa maravilhosa opinião? Não é definitiva. Nesse momento eu penso isso, no outro momento eu penso aquilo. Inclusive na própria ciência, a ciência não muda de opinião, ela faz estudos, os fatos são vistos de forma diferente, reagem de forma diferente, e a ciência se corrige. Por isso que é ciência. Inclusive na medicina, durante a pandemia, foi o momento de maior combate de opiniões, né? E ninguém conhecia o fato, é opinião de tudo quanto é lado, médico, a cada esquina tinha um médico diferente. Todo mundo dava a sua opinião. Só para você ter uma visão histórica, o Freud usava cocaína. Inclusive, oferecia à época a noiva dele, Marta, cocaína. Depois chegou-se à conclusão que cocaína era nocivo. E ele parou de usar. Vai se corrigindo. Hoje em dia a gente toma cafezinho. Pode ser que daqui a uns anos cafezinho é um veneno. A gente muda. E toda hora muda, né? Quando muda, sal é bom, sal é ruim, açúcar é isso, açúcar é aquilo. Mas a gente vai se corrigindo baseado em fatos. Não porque o outro falou. Porque aí tem um determinado comprimido no mercado aí, que eu não vou falar o nome para não fazer propaganda, mas é muito popular e muito conhecido, e que todo mundo fala que é um analgésico fabuloso. Aí, por outro lado, uma certa empresa de comunicação lança
matéria dizendo que aquele uso daquele comprimido causa infarto, derrame e não sei o que lá, e bababá. Na quinzena seguinte, você vê o comercial desse mesmo comprimido naquela determinada empresa que falou que fazia mal. Mas, automaticamente, no próximo domingo, o programa vem com uma errata. No último programa, veiculamos que produto tal, mas estudos realizaram e comprovam que somente se for um uso muito excessivo e ela combate o derrame e o infarto, sim, blá. Quer dizer, mudam de opinião de acordo com a situação. A indústria farmacêutica opera com bilhões de dólares. Então, é volúvel a mudança de opinião. E também interessante do ponto de vista científico é a evolução. Vai mudando a realidade científica, porque não se chegou a uma verdade definitiva. Diferentemente das religiões, partem de uma verdade consolidada. É isso e pronto, não se questiona. A medicina está aberta a questionamentos, a ciência em geral, né? Está aberta a questionamentos. A sua internet hoje não está 100%, não. Quando o senhor se movimenta aí, está fazendo uns congelamentos e fica embaçada a sua imagem. Fica quietinho aí. A minha opinião é que o senhor tem que ficar quietinho para não embaçar a sua imagem, tá bom? Eu vou me submeter a ela, você é o patrão. Eu tenho aqui um áudio, o Matheus está me informando, chegou um áudio. Libera o áudio dos nossos telespectadores. Bom dia, doutor Luiz. Bom dia a todos. Então, essa que eu vou mandar agora é porque é época de Natal. Tenho certeza que nem o pedreiro conhece, hein? Doutor, a sua luz da psicologia é o pisca-pisca da minha árvore de Natal. Arrasei, viu? Beijo para vocês todos. Isso é a sua Beijo, opinião. bonitinha. É a sua opinião. Na minha modesta opinião, eu não sou o pisca-pisca, eu sou o holofote da árvore de Natal dela. Muita modéstia. Na minha opinião, o senhor é o farol que ilumina a estrada positiva da minha vida. Doutor Luiz Albino, tá cheio de... Deixa pra lá. O que é que tá me olhando aí, Eliane? Quer falar alguma coisa também para puxar o saco do doutor Luiz Albino? Ela não precisa. Olha só, o mais importante, na verdade, com essa história de opinião, é a gente decidir se a gente quer brigar ou se a gente, para mostrar a nossa opinião, ou se a gente vai querer paz. Então, segundo o doutor Aibinder, a paz é a coisa mais importante que tem no mundo. Inclusive, é melhor do que a felicidade. Então, a paz é tudo. Então, na verdade, a questão, quando a gente se vê diante de um debate, de uma discussão, de algum tema, de opinião diferente, de uma troca de opinião, é melhor a gente parar e pensar. O que eu quero? Eu quero ter razão ou eu quero ser feliz? É isso aí. E aí, pronto, a gente acaba logo com a discussão. Aí eu fico com ciúmes. Quando eu fico aqui, vê tanta gente assim elogiando o doutor Luiz Albino. Não, eu quero sair daqui e vou embora, porque ele é meu, eu vi primeiro e ninguém tasca. Pronto. Agora, falando... Ter razão, Eliane, é o do ego. Eu quero ter razão. O ego é até burro, né? Porque ele submete a felicidade à paz de espírito. Eu quero ter razão. E você sabe que até hoje eu não sei muito bem o que é ter razão. O doutor Luiz Albino diz achar que sempre tem razão pode ser considerado radicalismo? Radicalismo, burrice e prepotência. Certo. É a mesma coisa. Todo radicalismo é burro, né? Porque radical está nos extremos, que vem na palavra raiz. Certo. Aí o equilíbrio está no meio. Não é nem tanto para lá, nem tanto para cá. Onde está o equilíbrio? A realidade é cinza, não é preta nem branca. O radical se apega a um ponto de vista, ignorando todos os matizes de cores. A realidade não é essa. Certo. O radicalismo é uma burrice nesse sentido. Então, na hora de dar opinião, existe sim, então, uma obrigação da pessoa... Obrigação não, né? Quer dizer, uma técnica da pessoa mostrar a sua habilidade. Discordar não é uma tarefa simples, porém, ser uma ação mais fácil de ser colocada em prática com a educação, com elegância, como o senhor disse, né? Para mostrar seu ponto de vista, você não precisa desmerecer a ideia do outro. Portanto,
defender a sua opinião pode ser um exercício de como mostrar suas qualidades enquanto um líder, por exemplo? Olha, esse negócio de defender a sua opinião, eu acho muita vaidade, muito ego, e desnecessário. Por que eu tenho que defender minha opinião se os fatos muitas vezes vão contra ela? Certo. Se a minha opinião é baseada, eu acho que amanhã vai chover, não tem nenhuma previsão científica dizendo que amanhã vai chover, mas é só um achismo meu, que eu tomo aquilo como uma verdade universal, sabe? Eu falei, é isso que eu acho. Isso é típico das pessoas arrogantes, querem impor sua opinião e tomá-las como verdade. Por exemplo, vacina faz mal, vacina não faz mal. As pessoas estão discutindo coisas que elas não têm domínio. Certo, é verdade. Elas não estão qualificadas para falar sobre esse assunto. É verdade. Elas só são palpiteiras. O psicólogo, Dr. Luiz Aibinder, ele é um mestre de saber dar a sua opinião? Olha, eu acho que o psicólogo é um estudioso do comportamento humano. E uma das coisas que ele deve fazer é não dar opinião, é expressar seu ponto de vista, levando a pessoa a refletir sobre ele. Não dizer, eu não falo pense isto, eu falo pense nisto. Então eu não estou falando, dando a minha opinião, estou dando uma sugestão de reflexão. Então, Eliane, você acha que então a gente deve prevalecer essa semântica de que devemos ensinar pescar do que dar o peixe? Isso, exatamente. Eu acho que a frase certa é exatamente essa. Quando você dá o peixe, você acomoda o indivíduo. Quando você ensina a pescar, você está dando condições para ele seguir a vida inteira, inclusive no pensamento. Isso é muito importante porque diariamente você se depara com momentos que você vai ter, ou não, né, que dar a sua opinião. Uma opinião, ela pode gerar uma guerra? Pode, e quantas? Por exemplo, guerra conjugal, que é a mais frequente das guerras, né? Dizem que na África o animal que mais mata pessoas é o hipopótamo. Mas eu discordo, é o mosquito da malária. Entendeu? Essas divergências de opinião geram guerra, igual o mosquito da malária. Mais do que uma traição, mais do que adultério, briga por opinião. E qual o sentido de brigar por opinião que ainda não descobrir qual é? Como disse a Eliane, né? Você quer ter razão ou quer ser feliz? Doutor Luiz Aibinder, qual a diferença de opinião e ponto de vista? Opinião, como você percebe, é uma coisa. Ponto de vista já inclui uma modéstia, que você entende que a teu ponto de vista é de onde você está, você vê aquilo. Mas você não vê toda a figura. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui meio... O que você vê aqui nesse livro? Vou explicar por metáfora. O que eu vejo? O que você vê? Homem mais rico da Babilônia. Tá. Você está errado. Tenta outra vez para acertar. Eu não estou entendendo, eu tenho que aparecer, está aparecendo só metade do livro aí. Está escrito o homem mais rico da Babilônia, está escrito aí. Você outra vez está errado, porque eu estou vendo isso aqui. Esse é seu ponto de vista. Da onde você está vendo isso. Da onde eu estou vendo isso. Vamos chamar esse livro de sendo a verdade. Qualquer posição que eu coloque o livro, nós não vemos o livro todo, nós só vemos uma parte do livro. Essa é a nossa opinião, esse é o nosso ponto de vista. Mas a gente acha que está vendo o livro todo. A verdade toda não está. Então, da onde eu estou, eu vejo uma parte do livro diferente da parte que você vê, do mesmo livro. Então tem que se aí vai ficando mais claro aí a necessidade de se tomar cuidado na hora da opinião, né? Porque o ponto de vista é a oportunidade para você repensar o papel, né? Que você... Você fala assim, eu estou vendo isso, mas não significa que eu estou vendo tudo. É só um aspecto do livro, dependendo de onde que eu esteja. Você está em outro ponto e vê outro jeito. Me lembrou da história da caixa de Pandora, né? Diz que deram para o anjo para ele entregar a verdade para o povo da terra. E era Pandora, que era um anjo bem assim, desajeitado, que trouxe. E ela, quando veio, tropeçou e a caixa caiu e espalhou para todo mundo a verdade. E cada um de nós, quando pega um pedacinho, que acha um pedacinho da verdade, acha que achou a verdade. Acontece o seguinte, doutor Luiz Aibinder, o campo minado de opiniões é reunião de condomínio. Hoje mesmo, de manhã, instalaram ontem aqui uma espécie de freezer que estão fazendo no mercado aqui dentro do prédio, dentro do condomínio, que facilita, você quer comprar uma Coca-Cola, uma coisa bacaninha, bem bacaninha. E minha mulher estava dizendo
que achou feio a posição que está esse mercado, que podia botar em outra. Eu falei, é só uma questão de opinião. Eu falei para ela hoje de manhã, coincidência, é só uma opinião. Se você perguntar a cada morador, cada um vai sugerir um lugar diferente. Dois ou três podem sugerir o mesmo lugar, mas isso não significa que é verdade, que é o melhor lugar. É só uma coincidência de opiniões. Eu tenho um amigo que ele falou outro dia, eu estava conversando com ele e tal, eu estava esbravejando, porque, aconteceu a audiência pública lá do negócio do saneamento, começar no bairro tal, mas os caras não divulgam que vai ter a audiência pública, faz o negócio lá, não vai ninguém, e eles acabam decidindo sozinhos. Aí o cara falou assim, meu amigo falou assim, e você acha que eles querem divulgar, rapaz, para ter um trilhão de opinião diferente lá, interferindo no negócio de ir para frente? A audiência pública ele publica no Diário Oficial e só. Vai divulgar para quê? Não pode ter opinião. Então a audiência pública, ela como que é falsa, não tem nada de público ali, é só para não ter opinião mesmo de ninguém. Como você mencionou anteriormente, eu estou abrindo segunda-feira, dia 9, um curso presencial. Aí eu avisei, aí começaram a dar palpite. Cada um tinha um palpite diferente. Eu falei, gente, isso não é uma democracia. Bem liberal da minha parte. Não é uma democracia. Eu decidi assim e pronto. Porque se eu for ouvir a opinião de cada um, não vou fazer nada. É verdade. Se você é síndico do prédio, do teu condomínio, você não bota um prego na parede se você quiser consenso. Cada um tem um ponto de vista. Mas alguém tem que decidir. O Silvio Santos tem uma parte do livro dele, um dia que ele estava sendo entrevistado também, eu vi na TV. Conta aí, Silvio Santos, pelo menos um dos segredos do seu sucesso. Ou o segredo do sucesso, qual é? Ele falou, nunca conte para sua mulher o que você vai fazer na empresa. Que o palpite a opinião vai ser outra. A opinião vai mudar rapidamente. Nossa opinião reflete apenas um ponto de vista, que nada mais é do que a vista de um ponto, e não um ponto final. Ponto de vista, quando a gente consegue entender que é só um ponto de vista, e que a vista do outro pode ser diferente, então a gente vai perceber que o outro tem o direito de falar e deve expressar, e a gente não deve se aborrecer pelo outro, só acatar e tentar entender. E respeitar. Ainda que não concorde. E para concluir, então, nossa conversa de hoje sobre nossas opiniões, Dr. Luiz Arbindi, para construir uma argumentação, uma opinião, é preciso selecionar ideias, citações de dados, informações que dê sustentação àquele ponto de vista ou opinião adotado. Dados estatísticos podem comprovar que isso tem que ser feito antes de se dar uma opinião? Não, é bom você fundamentar a tua opinião. Não é, eu acho isso, eu acho que a Terra é quadrada, eu acho isso. É só chute. Agora, se você fundamentar a tua opinião, você pode ter um poder maior de convencimento. Não, baseado nesse fato, baseado naquele fato, eu cheguei a esta conclusão. Eu cheguei não significa que seja verdade. Eu cheguei a tal conclusão. Então, e o fato de muita gente compartilhar a mesma opinião não significa absolutamente nada. O certo, a verdade, não é uma questão de contagem de votos, quantas pessoas aceitam aquilo, quantas não aceitam. Não é uma democracia. A verdade é inquestionável, não passa pela votação. Num país, o Brasil, por exemplo, é um país, na sua opinião, que precisa de mais opiniões? Precisa de mais honestidade, mais empenho e menos favoritismo para as suas panelinhas. As opiniões são importantes, que cada um vê de um jeito. Você vê na Câmara, no Senado, eles têm opiniões diversas e são boas. Quando eu comecei a participar de debates em rádio, antes disso, eu tinha uma grande admiração pelos debates, porque os debatedores tinham opiniões diferentes, opostas, antagônicas, e eu concordava com todas, muitas vezes. Não, ele falou isso, faz sentido. Aí o outro falava outra coisa que também fazia sentido. Esse tipo de admiração me abriu a cabeça para muitos raciocínios. Não tem o dono da verdade.
Ô, Eliane, nós estamos vivendo um momento em que se estão querendo vender que existe o dono da verdade, né? Politicamente falando. Nós tivemos aí uma eleição polarizada, com meio a meio praticamente da população brasileira, com opiniões diferentes, cada um achando que a sua é a certa, e a gente ainda vive momentos de tensão com milhares e milhares de pessoas querendo impor a sua opinião nas ruas. Dê a sua opinião em relação a isso tudo que está acontecendo. As pessoas precisavam pensar melhor e fazer mais o curso do Dr. Aibinder para chegar a essa conclusão de que, na verdade, se você escolheu a democracia e se o governo da democracia diz que o voto é importante, então o voto tem que ser tudo, porque a condição é essa, a brincadeira é essa, as normas são essas. Agora, se você compreender também que, uma vez definido o caso, acabou a história, você não tem que mais ir além, seguir as regras, você vai procurar fazer a cabeça de mais pessoas para que daqui a 4 anos outras coisas aconteçam. Mas agora é aceitar o jogo. E agora também, doutor Luiz Aibinder, a gente vivendo alguns momentos que a gente está vendo algumas atitudes sendo tomadas por grandes escalões do poder judiciário, né? Decisões sendo tomadas da noite para o dia, de um dia para o outro, já temos muitas novidades em relação à opinião imposta do Superior STJ, né? E as pessoas que são, no caso, escolhidas, não, né? Que são, ou seja, nem sei qual é o termo que eu devo usar, se são perseguidas, escolhidas ou determinadas pessoas. Como que o senhor vê? Qual a sua opinião em relação ao que nós estamos vivendo aí nesse ativismo judicial, nessa polarização política, o país parado, cada um em uma esquina dando uma opinião, é um festival de opiniões. Onde nós vamos chegar, doutor? Parece que eu vou mudar de assunto. Legalidade é diferente de justiça. Escravidão era legal. Holocausto, campo de concentração, era legal. Outras coisas também são legais. Racismo nos Estados Unidos, na África, o apartheid também era legal. É justo. Justiça e legalidade são coisas diferentes. Porque a legalidade, é o caso que você está falando, é uma decisão de poder, não de justiça. Então, eu não sei se eu respondi indiretamente, mas sim, é um conceito. Fica claro que o que todos estão dando opinião tem que observar antes de dar opinião se está dentro da lei, se é legal ou se é apenas injusto. É isso? Por exemplo, o Sérgio Cabral foi condenado a 233 anos de cadeia pela roubalheira toda. Ele está a um voto de ser liberado com 6 anos de prisão. Que seja baseado em lei. Você acha justo? Quantas pessoas morreram em função do dinheiro desviado por ele? Você acha justo ou legal? Mas legalmente ele vai poder ser liberado se o voto que está faltando for a favor dele ser liberado. Depois de 6 anos, com uma condenação de 233. Alguém já disse aí no passado que a justiça é igual a serpente, só morde os descalços. Quem tem dinheiro, está com a bota, está bem protegido, não é mordido pela justiça. Isso aí me lembra um amigo meu que ele casou com a filha de um fazendeiro rico lá do interior. E aí o sogro dele deu metade da boiada dele para a filha, para ele tomar conta. Deu assim, né? Deu a palavra que metade era dele. Só que toda semana ele recebia uma ligação do sogro dizendo que morreu um dos bois da parte dele. Mas morreu como? Picada de cobra. Aí depois ele foi pensando, depois do 10º boi que morreu, falou, pô, mas eu preciso matar essa desgraçada dessa cobra que ela só pica os meus bois, não pica os bois dele. Então, quer dizer, é assim mais ou menos. É a justiça. É mais ou menos o que o senhor está falando. Vamos Agora lá. Deixa eu falar uma última frasezinha. Acabou o programa, hein? Fala, Eliane. Fala. A vida fica mais fácil quando a gente entende que o outro tem o direito de ter opinião própria. Isso. Parabéns.